velho pode estar relacionado à maré do cadáver. E Yang suspeitava que a maré do cadáver era realmente, deliberadamente, causada pelas forças locais na cidade de Tianhai. Jiang Yimin levantou a cabeça e olhou para Pin Chunhud profundamente. Se você realmente quer saber, eu posso te dar uma resposta? Ouvi isso, e Yan Chunwu ficou satisfeito com a resposta. Então, Jong-in se levantou direito. Por favor, siga. Anchon e Daime, atrás dele, estavam um pouco ansiosos. Sumo sacerdote, esse tipo de coisa pode ser dito a estranhos. Chen Jixin acenou com a mão para eles. Não importa. Todos na equipe de investigação é do distrito de Zhongnan. E eles não vão desprezar nossos métodos. Os outros membros e sacerdotes sob ele estavam muito ansiosos e não querendo revelar os segredos da seita. Porque eles sabiam que uma vez que o segredo era conhecido para outras forças na cidade de Tianhai, seria como uma grande fraqueza que poderia ser explorado pela outra parte. Até mesmo as pessoas do distrito de Zhongnan pode cobiçar seu tesouro. E este segredo, em particular, foi a base da adoração da neve. Existência sexual até hoje. Mas Jun Zixin, como sumo sacerdote, perdia apenas para o líder. Yuan, Conha, então, uma decisão tomada por ele não poderia ser violado pelos outros presentes. E sua equipe para o prédio abandonado, ao lado da Catedral de São João. Quando eles chegaram na frente do prédio, Yan Shanwu de repente parou e franziu a testa. Isso porque o prédio na frente dele deu-lhe um mau pressentimento. O cinza reforçado, edifício de concreto perfurado diretamente na neve, como um caixão para um enterro. Este não era um edifício comercial abandonado. Era um enorme monstro hediondo e aterrorizante. Tinha centenas de metros de altura, com incontáveis membros dançando descontroladamente, e havia rotas intrincadas no subsolo. A intuição aguçada de Yan Zhongwu lembrou ele que era melhor não se aproximar deste lugar. O prédio na frente dele era comparável a um enorme monstro feroz, mas naquele momento, Bailey Chongqing também veio e sussurrou: capitão. Que cheiro forte de sangue. E para isso, Yan Shouwu concordou imediatamente. Depois de ficar cego, o olfato de John Wu tornou-se cada vez mais fofo. Na frente dele estava Chong Nishin, que virou a cabeça e olhou para a equipe, com um sorriso estranho no rosto. Todos este é o segredo da seita de adoração da neve. Você ainda quer vir dar uma olhada? De cruzou os braços e pregou peças. Permanecerá em silêncio, e o seguiu em silêncio. Enquanto eles iam mais finalmente fundo, viram o rosto do monstro. Todo o edifício foi ocupado por uma enorme planta estranha. Suas vinhas e galhos cobriram todo o edifício. E o brilhante galhos vermelhos e folhas nas paredes exalavam estranha. Brilho vermelho escuro.
Nos galhos você pode ver frutas vermelhas brilhantes. Estava tão fresco, tão rico, não pungente, e até tinha uma doçura psicodélica. Inzen-Wu e os outros viram esta cena. E entendeu algo? É este o alimento que você consome para sobreviver. Shongni estendeu a mão e pegou uma fruta vermelha do galho e ofereceu a Bian Jun-Woo. Sim, esta é uma planta mutante que encontramos. Chamamos de videira de sangue, tem vitalidade extremamente forte. E pode absorver nutrientes de tudo ao seu redor. Em seguida, transformá-lo em sua própria vitalidade e fruto no. Esta fruta vermelha é nossa importante fonte de alimento. Yan Chang-Woo olhou que a fruta vermelha, entregue a ele por Zhang Yin, e lentamente pegou na mão. Ele não comeu, mas observou com cuidado. Zianxin sorriu e disse: Não se preocupe. Esta fruta não é tóxica. Nós comemos por mais de alguns meses. E ninguém experimentou nenhuma anormalidade devido a isso. Neste momento, Yan Shou continua a olhar para a fruta vermelha e comentou levemente que faz sentido. Mas são produtos o suficiente para milhares de pessoas comerem? Zhang Xin respondeu de maneira confiante. Enquanto ele dava um passo à frente, frutas normais não são suficientes. Mas existem maneiras de acelerar sua produção de frutas. Por exemplo, isso. E como ele disse que ele apontou para o teto ao lado deles. Inzen-Wu e os outros olharam para cima. E vi vários objetos verdes em forma de elipsoide, semelhante à forma de um casulo, pendurado no teto, e tinha inúmeros galhos verdes, com suas vinhas e folhas enroladas firmemente em torno deles, emitindo vagamente um brilho verde fraco. Em um olhar mais atento, eles realmente formaram uma forma de um corpo humano, que parece não estar claro, quase como se estivesse lá e não ao mesmo tempo. São aqueles humanos que os homens veem. Ele não pôde deixar de arregalar os olhos ao perceber. Vocês usam humanos como nutrientes para fazê-lo dar frutos? Ao ouvir a pergunta, Shongni acabou de responder com espaço em branco e um olhar inexpressivo, sua voz vazia de qualquer emoção. Para ser preciso, são os restos mortais de humanos. Momentos depois, Inzen-Wu e sua equipe seguiu Jinishin para as profundezas da videira de sangue, que por acaso está dentro do centro do edifício. Dentro, eles viram uma cena extremamente incrível, o enorme espaço no meio do edifício. Foi aberto por sua árvore sagrada, a videira de sangue e as partes superior e inferior se tornaram um espaço extremamente aberto, conectado ao teto do andar mais alto. O tronco da videira de sangue era grosso, forte e imponente, com uma aura majestosa. E até tinha um ritmo de respiração, os galhos e os tetos e pisos circundantes estavam cheios daqueles objetos elipsoidais. À primeira vista havia
mais de milhares. Jiang Yimin respeitosamente colocou a mão direita no peito. Fechou os olhos e orou. Que os pioneiros se tornem a esperança de os sobreviventes e sua carne e sangue se tornam minha comida. Neste momento, todos entenderam de onde veio a comida da seita de adoração da neve. Eles contribuíram com os corpos dos mortos, como nutrientes para a videira sanguínea. Então, a videira de sangue absorve os nutrientes dos cadáveres e produz frutos que, em troca, alimentam seus benfeitores. Udi, sentindo uma onda de nojo, cruzou os braços e franziu a testa. Qual é a diferença entre fazer isso e comer? Pessoas, Meng Xiao, embora enojado e um pouco surpreso. Respondeu que, tecnicamente falando, há uma enorme diferença. Pelo menos desta forma, todos, incluindo a videira de sangue, pode evitar a infecção por giz de cera. Também era muito mais fácil aceitar psicologicamente. Embora todos tenham ficado chocados com a enorme planta mutante na frente deles, eles não sentiram nenhuma anormalidade fisiológica. Nesta situação, afinal, eles viram muitas cenas estranhas. Esta forma de lidar com cadáveres foi até considerado um bom caminho, evitando que os cadáveres se tornem zumbis. Mais tarde, Jianxin se virou e disse a todos: sinceramente, a todos, esse é o maior segredo da minha seita. E diz respeito à vida e à morte de milhares de nossos seguidores. Então, por favor, ajude a manter o segredo. Jiang Yimin não estava preocupado que o povo da região de Jiangnan seria tentado pela videira de sangue. O olhar desagradável e enojado em seus rostos. Quando se trata de comer a fruta vermelha, era muito evidente. E a seita não poderia ser culpado por resultar em tais métodos. Afinal, se não houvesse nada para comer, quem não gostaria de comer esse tipo de comida? Independentemente da fruta que está sendo produzida, extraindo seus nutrientes de cadáveres. O que é mais, mesmo se a equipe de investigação, por algum motivo, cobiçou a videira de sangue. Com o tamanho enorme, foi difícil movê-lo para outro lugar. Yan Shou assentiu. Não se vamos manter isso em segredo para você. Depois de dizer isso, ele jogou a fruta vermelha em sua mão para Wudi, ao lado dele, e depois se virou e saiu. Deu uma olhada na fruta, seu rosto cheio de nojo, e depois jogou para Gongshang ao lado dele. Você deveria pegar essa coisa azarada. Eu também não quero quem ama, aguenta. Gongshang então jogou para Shi Guangmin. E vários outros jogaram para frente e para trás. Até que finalmente acabou de volta nas mãos de Wu. Todo mundo estava tratando a fruta como se fosse algum tipo de praga. Neste ponto, era óbvio que eles nunca comeriam esse tipo de coisa. Chong Nixin mostrou um sorriso estranho no rosto. Enquanto ele olha para todos, saindo de cena, ele também saiu logo depois, seguindo atrás depois de deixar o prédio abandonado. Yan descobriu
que as pessoas das outras forças não tinham chegado ainda. Então ele propôs encontrá-lo no Komei, o líder da seita de adoração da neve. Eu ouvi rumores sobre seu líder. E até mesmo alguns dos líderes do distrito estão muito interessados em suas habilidades. Ele disse que eu gostaria de conhecê-la. Por favor, organize o mais rápido possível. As pupilas de Zhang e Xin encolheram ligeiramente ao ouvir isso. Sua expressão era de uma surpresa. Os figurões na região de Zhongnan estavam interessados na comunidade de Yuan. Este foi, sem dúvida, um sinal muito importante. Na verdade, a habilidade de Yuan Conha era muito anormal. E ela pode ajudar os outros a despertar suas habilidades. Em outras palavras, se alguém a tivesse ao seu lado, era equivalente a obter um exército interminável de mutantes. No entanto, esta também foi uma grande oportunidade para a seita de adoração da neve. Se eles podem obter o apoio das forças regionais, então a velocidade de desenvolvimento certamente se tornará cada vez mais assustador. No futuro, Jiang Xin disse a Yin Zhenwu para esperar um momento, enquanto ele vai informá-lo sobre ainda Yan Shunguné. Chong Nixin caminhou em direção à catedral por conta própria. Depois que ele saiu, cada um olhou para sua figura de partida, com diferentes expressões em seus rostos. Talvez por causa do choque trazido pelo sangue. Saque de videira franziu a testa e disse: Eu sempre sinto que a seita de adoração da neve exala uma sensação de mal. Kang Shang também adicionou em uma voz profunda. Isso não é surpreendente, afinal. Qualquer organização que existe na forma de uma religião será mais ou menos estranho. Men Ku segurou o queixo em pensamentos e também acrescentou sua opinião, comentando que o fato de a seita de adoração da neve foi capaz de existir até agora e permitir que tantos crentes sobrevivam era uma habilidade muito poderosa. Bailey Chongqing veio para Bianchen, era capitão lateral. São as UPS mais altas realmente interessadas neste. Yuan, venha, sim. Yin Chen levantou as sobrancelhas e disse levemente: Quando viemos aqui, alguém mencionou que deveríamos verificar a sua habilidade. Se for realmente como a inteligência mostra, que ela pode fazer as pessoas despertarem seus superpoderes, sem pagar nenhum preço. E os líderes acima definitivamente vão querer pegá-la. Ao ouvir isso, Bailey Chongqing apenas sorria e comentou que esse tipo de habilidade era de fato algo que as pessoas desejariam. Yan Shou inclina levemente a cabeça para o lado e deu ao seu vice-capitão um olhar significativo, sob seus óculos escuros em forma de sapo. Como pode ser tão simples? O que você quer dizer? Bailey Chongqing piscou e perguntou curiosamente. Yan Jun-woo balançou a cabeça lamentavelmente e suspirou pesadamente. Quando as pessoas querem ganhar algum tipo de poder, eles precisam pagar um preço correspondente. Quando despertamos nossos superpoderes, nós caminhamos à beira da vida e da morte, que é equivalente a trocar nossas vidas por poder. E sua habilidade é dito para permitir que as pessoas despertem superpoderes
sem nenhum custo, e Yan Jun segurou seu queixo com um leve sorriso e questionou. Existe uma coisa tão barata neste mundo? Espaço, Beilichonzin também se tornou um pouco sério. Eu também duvido que este Yan Xinwu empurrou seu escuro óculos de sol em forma de sapo e disse sério. A UPS mais alta também levou isso em consideração. A região militar tem feito pesquisas sobre por muito mutantes tempo, e todos eles pensam que as habilidades de Komiya são incríveis demais. Então, desta vez, temos que verificar suas habilidades e ver se é tão mágico quanto a lenda diz. Hali Chongqing então perguntou: se é realmente como os rumores dizem? Então, o que... Yan Zhenwu colocou as mãos nos bolsos e disse: significativamente, se for esse o caso. Então, sua habilidade definitivamente não é menor do que a de um nível 5 mutante Y em termos de um significado estratégico. Assim que essas palavras saíram, o resto da equipe no local ficaram todos chocados. Epsilon, essas palavras são mais pesadas para deixar qualquer mutante sem palavras. Em todo o país, há apenas um Epsilon conhecido hoje. E a misteriosa existência no distrito de Tianjin. E suas habilidades já são incríveis. Disse que qualquer um que ele almejar será morto, mesmo que ele escape a milhares de quilômetros de distância. Não há escapatória quando se trata dessa pessoa. Nunca houve um Y em todo o distrito de Jiangnan. Yan Shanwu notou as expressões de sua equipe. An sorriu fracamente. Eu acabei de dizer que existe essa possibilidade. Mas, quanto a Yuan Ken, não sabemos a habilidade dela ainda. Então, não podemos fazer um julgamento diário. Chongqing assentiu em compreensão. Então, você quer conhecê-la pessoalmente para entender a situação dela direito. Isso mesmo. Yan Chen foi dito. Suas palavras fizeram com que todos na equipe de investigação, extremamente interessado em Yuhan Konya, não muito depois, Shanish e saiu da igreja e convidou Bian Junwu para entrar e conhecê-lo. Em Komiya, Yan Shanwu imediatamente vá em direção à igreja sozinho. E logo na entrada estava Ihan Kun Sin, que estava esperando pacientemente. Quando Bailey Chongqing viu a garota, que tinha apenas cerca de 20 anos, e vestido com um manto sagrado vermelho, ele não pôde deixar de se perguntar se ela era Yuhan Komiya, o único capitão convidado para ser do nível Epsilon. Alguns minutos depois, Yan Zhenwu saiu da igreja. Seu rosto sempre foi frio como gelo. E ninguém podia ver suas emoções. Vendo seu capitão, Bailey, Chongqing e os outros correram para encontrá-lo. Hailey Chongqing mal podia esperar para perguntar ao capitão como foi, Yuhan Komei realmente e mutantes Y. Yan Chen respondeu friamente. Quando se trata do julgamento de mutantes, eu não posso dar uma resposta apenas com meus olhos. Mas ele mudou de assunto. Há definitivamente algo errado
com aquela garota. Ela é definitivamente problemática. Todos ficaram surpresos ao ouvir este homem. Veja que você foi o primeiro a falar. Perguntando a Yang Zhenwu o que ele quis dizer com isso. Qual era o problema? Yang Zhenwu apontou para sua têmpora com o dedo. Lá ela está mentalmente doente. Lá. A equipe ficou surpresa com esta notícia. O líder de uma seita tão grande realmente tem problemas mentais. Bem, isso também é razoável, homens. Vejo você retardado. Segundos depois, Bailey Chongqing segurou o queixo e riu levemente, comentando que, afinal, aqueles que se engajavam na religião eram vigaristas. Quem só adora ganhar dinheiro, ou lunáticos, devotos. Ouvindo isso, Yang Zhenwu concordou profundamente. E Bailey Chongqing estava certo. Ao falar com Yuan, vem assim. Ele podia sentir seu entusiasmo por sua religião. Ela realmente acreditava que havia deuses no mundo. E isso surpreendeu Bin Chanu muito. Este foi definitivamente o motivo. Por que os outros assuntos da seita teve que ser entregue a John Ishi para gerenciamento? Afinal, um crente muito puro de Deus, cujo estilo de comportamento é muito idealista ou muito louco. É difícil manter a estabilidade de uma grande seita. Vamos considerar lentamente suas habilidades mais tarde. Depois de resolvermos o problema dos zumbis, ainda temos muito tempo para fazer isso. Depois, ainda temos coisas mais importantes para discutir. Com as outras forças, logo depois, pessoas de várias outras forças chegaram um após o outro. De acordo com Bianjun, foi instruções. Todos eles trouxeram os soldados mais poderosos de suas respectivas forças. Milhares de soldados das 3 bases principais. Um grande número de comboios e cães demônios aterrorizantes. Zhang Yi e sua equipe também chegaram aqui. Zhang Yi saiu do carro. Então pegou a mão de Shoukuri e a puxou para baixo. Apenas fique comigo e não vá a lugar nenhum. Vou providenciar um lugar seguro para você ficar mais tarde. Enfrentando John, ele é gentileza. Zoque aqui assentiu feliz. Claro que vou te ouvir. Os dois caminharam em direção ao edifício de referência óbvio, perto da catedral. No caminho, Tianji conheceu seu antigo colega de classe Xin Tian. Xin Tian foi até Tianji e disse: Olá, velho colega de classe, por que você está aqui mais lento do que nós? Zhang e Xin Tia. Xin, a julgar pela distância, a base do site Emerald estava, Water, obviamente, mais perto do que eles. Xin Tian sorriu com desaprovação e respondeu: Havia muitas coisas para lidar na fábrica. Nós não somos tão despreocupados quanto é realmente conveniente ter menos pessoas. Zhang apagou as sobrancelhas. Os dois trocaram algumas gentilezas. Sem muita comunicação, agora todos estavam confusos sobre o porquê Bianjun vai chamá-los. E não tinha ideia do que falar. De uma perspectiva de relacionamento pessoal,
Eles não eram muito próximos, então naturalmente não havia nada para falar. Chenji deu o show aqui junto. Enquanto os dois se dirigem para dentro da igreja com Xintian, os três entraram na igreja e descobriu que todos os outros já haviam chegado. Zem, John Xin, Xiaohong Lian e Wei Tinghai encontraram um assento na igreja. No entanto, havia um rosto que John e nunca tinha visto antes na igreja. Era uma mulher vestindo um manto sagrado vermelho, embrulhado firmemente. Sua expressão piedosa e solene formou um contraste nítido com seu rosto terno. Zhang Yi imediatamente adivinhou a identidade dessa garota. A única pessoa que ainda poderia estar aqui neste momento foi Yuan Conha, o líder da seita de adoração da neve. John não pôde deixar de olhar para Yuan. Vem ainda, curiosamente, por mais do que o esperado. Afinal, de acordo com a lenda, ela tem a habilidade especial de ajudar as pessoas a despertar seus poderes sobrenaturais. Também foi a primeira vez que Xintian também tinha visto você em Conha e ele não pôde deixar de dizer para Zeonja. Ela é tão jovem que parece uma menor. Zhang e olhou para ele. Velho colega de classe. Por favor, tenha cuidado com suas palavras e restringir sua natureza animal. Os olhos de Xintian se contraíram. Droga! Que bobagem você está falando? Você me conhece crescendo. Eu só gosto de mulheres mais velhas. Chongni disse levemente. Eu ouvi isso quando você estava trabalhando na fábrica. Você teve um caso de amor com o dono de uma casa de massagens que era 12 anos mais velho que você. 8 anos. Os dois viveram na mesma comunidade por muitos anos. Então, esse tipo naturalmente, de fofoca não escapou dos ouvidos de John. E o rosto de Xintian, de repente, ficou vermelho. Como um tomate cereja, o que você Eu não era tão jovem, e ela ainda era deslumbrante. E estávamos dispostos. Jean, ele olhou para ele. Eu não disse que você estava errado. Afinal, a falta de amor maternal não é um grande erro. Xintian ficou chocado por ter xingado Zhang Yi, em voz alta. Os dois já se aproximaram dos outros. Enquanto conversava, e todos olhavam para eles friamente. Então os dois não podiam continuar a brigar. Como resultado, cada um encontrou um lugar para se sentar. Yantia não faria nenhum jogo educado com eles, ou compartilhar qualquer gentileza. Ele ficou diretamente na frente de todos os presentes e disse a eles o que aconteceu. Anteontem, à noite, nós matamos um rei cadáver. Acontece que, quando o rei cadáver é morto, todo o grupo zumbi estará fora de controle. E o grupo de ratos que acompanha o grupo de zumbis se tornarão moscas sem cabeça. Portanto, a chave para resolver o problema dos zumbis em Tianhai City é matar todos os reis zumbis que controlam os zumbis. Ouvi, a equipe de investigação matou o rei cadáver. Tão rapidamente, os olhos de cada um mostraram um toque de choque. Gianni pensou com certeza. Eles encontraram uma maneira de lidar com o grupo zumbi. Mesmo que fosse esperado,
Zhang Yi ainda estava surpreso com a alta eficiência da equipe de investigação. Afinal, eles uma vez foram para o subsolo e tentou matar o rei cadáver. Mas no final, eles falharam. Só Devi Homely e mostrou uma expressão como ela já sabia disso. E ela, obviamente, deve apenas e sabia que o rei cadáver, que foi morto no dia anterior, deve ter operado perto de sua base. Xin Tian perguntou curiosamente: o que exatamente é o rei cadáver? Você pode nos dizer em detalhes? Claro. Yan Shou ainda precisa de sua ajuda para eliminar o grupo zumbi. Então, naturalmente, ele não esconderia essa informação. Depois que Yan Yun terminou de falar, ele pegou um saco preto, deitado perto de seus pés, e colocou em um espaço aberto, em frente à igreja. Ele estendeu a mão e abriu o zíper. E um cadáver coberto com cabelos brancos apareceu na frente de todos. É isso. Este é o rei cadáver. Yan Jun apontou para ele e disse a todos. Todos se levantaram. Veio para frente do cadáver rei. Quando viram o misterioso rei cadáver. A expressão de todos ficou um pouco desapontada. Eles pensaram que o rei cadáver, uma criatura mais misteriosa e assustadora. Mas agora parece comum. Era como um cadáver comum de um macaco, com cabelo branco, John, e passou a perguntar se o rei cadáver era poderoso. E Jun respondeu: o rei cadáver pode controlar o grupo cadáver. E sua sabedoria é relativamente alta, provavelmente semelhante ao dos humanos. Mas seu próprio poder de combate é muito fraco. Chongni assentiu e ficou aliviado. Contanto que o poder de combate não seja particularmente forte. Será muito mais fácil lidar com... Ele uma vez pensou que o poder de combate do cadáver King era muito mais forte que o do bronze. Cadáveres blindados, se fosse esse o caso. Teria sido muito difícil lidar com... Soa um pouco como um enxame de insetos. O corpo da mãe tem sabedoria e pode criar mais zumbis. Mas não tem muito poder de combate em si. Ele disse que Xin Tian olhou para ele. Por que você ainda espera que essa coisa seja muito poderosa? Se fosse um pouco mais poderoso, nós teríamos terminado há muito tempo. Esta é a verdade. Felizmente, o rei cadáver tem uma enorme fraqueza. Caso contrário, se o poder de combate do próprio rei cadáver é muito forte, juntamente com um grande número de cadáveres blindados de bronze. Então, os enxames de cadáveres e enxames de ratos para controles, as forças em Tian Hai não será capaz de parar seus ataques. Medo vem do desconhecido, depois de conhecer a verdadeira face do rei cadáver. O medo de todos desapareceu um pouco, mas John não relaxou muito. Se este é o rei cadáver, então deve haver mais de um. Em toda a cidade de Tian Hai, além disso, de onde veio o rei cadáver? Se isso não for limpo, então a situação não pode ser completamente resolvida. Neste momento,
Yang Jun-woo disse a eles como matar o rei zumbi. Zumbis aparecem todos os dias e atacam humanos. Mas o próprio rei cadáver é relativamente frágil. E não vai sair, mas se esconde no fundo do túnel do metrô. Portanto, alguém precisa atrair